Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos ver mais um elemento que costuma ser cobrado nas provas de concurso e principalmente em questões que envolvem cálculo. Estamos falando do Microsoft Excel, mas nós vamos falar de um elemento chamado referências. Você conhece as referências do Excel? Não? Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela e vamos conhecer cada uma delas. Olha lá. Referências, galera. Então, quando a gente fala de referência, a gente está falando de um elemento comum que está presente no Excel, que é justamente o quê? A presença ou não do cifrão. E a utilização da tecla F4 para poder fixar os endereços. Então, eu coloquei ali para a gente um exemplo de questão, mas antes nós vamos falar das referências em si. Então, eu vou deixar aqui ó, a minha tela em branco e vou escrever para você aqui as referências do senhor Excel. Então, quando a gente fala referências, nós estamos falando de três tipos de referências. Então, vamos lá. Referência. A primeira referência que a gente cita é a referência relativa. Referência relativa. O que é a referência relativa? O Excel, ele segue uma sequência lógica. Exemplo. Nota 1. Aí isso aqui vai estar em uma célula. Canto inferior direito da célula, nós temos a nossa alça de preenchimento. Arrastando para a direita ou para baixo, ele vai fazer a sequência. Nota 2, nota 3, nota 4 e assim sucessivamente. Beleza? Então, quando isso acontece, aí a gente tem a nossa referência. Beleza? Então, olha só. Acompanhando comigo aqui, eu abrindo o Excel, olha só como que isso fica claro e evidente. Então, se eu coloco aqui no Excel, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó. Nota 1. Então, você já está vendo aí, ó, nota 1. Deixa eu só limpar aqui a formatação aqui da minha célula. Limpar formatos, pronto. E aí eu venho aqui, ó, arrasto e você vê que ele fez o preenchimento conforme a gente acabou de anotar. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Acontece que a alça de preenchimento ela não vai fazer apenas para esse tipo de ação, ele faz para outros também. Então, por exemplo, se eu coloco aqui uma fórmula, né? Então imagina o seguinte, eu colocando aqui uma fórmula. Deixa eu só limpar tudo aqui, pronto. Tá? Então, imagine que eu faço o seguinte. Ponho igual G78 menos K23. Do Enter ele vai trazer zero, né? Claro, porque ele está fazendo o cálculo, tá? Para que eu venho aqui em fórmulas e peço para ele mostrar as fórmulas. Eu vou selecionar e vou diminuir um pouquinho a largura aqui para a gente poder trabalhar com as referências. Então, a referência relativa é aquela referência que faz com que o Excel siga uma sequência lógica. A partir do momento que eu arrastar esse cara aqui para baixo, você vai ver que ele faz a sequência lógica. Era G78, passou a ser G79, G80, 81, 82 e assim por diante. E a mesma coisa aconteceu com K. Se eu posso arrastar para baixo, eu também posso arrastar para cima. Fazer a referência ao contrário. Se para baixo ele aumenta, para cima ele diminui. Então era 78, passou a ser 77, 76 e assim por diante. E quando eu arrasto para a direita, ele vai fazer uma mudança de coluna. Então ele vai mexer com a letra. Se era G, passou a ser H, se era K, passou a ser L. Tanto faz para a esquerda quanto para a direita. Mesmo esquema.
antes de G é F e antes de K é J. Só que muita gente acha que quando eu copio isso daqui para locais diferentes, então, por exemplo, Ctrl C e vou colar aqui no A1. Se eu colar lá no A1, vai ficar igual? Não, não vai. Por quê? Porque a referência é aplicada. Então, a partir do momento que eu estou vendo ali duas células sendo ali, no caso, colocadas numa situação de subtração, como você está vendo, não tem a presença do cifrão, significa que é uma referência relativa. Quando eu colo em outro lugar, olha lá, vou colar aqui, automaticamente eu vejo que houve mudança de coluna e de linha. Então, só para você ver, antes de G é F e antes de F é E. Está aqui, ó. E a mesma coisa aconteceu. Antes de K é J e antes de J é I. Subir linhas. Então, se eu subir linhas, não pode ser 78. Aqui nessa linha é 78, 77, 76. E a mesma coisa aconteceu aqui com o I21. Então, é muito comum em prova a gente ter a presença de questões que envolva exatamente esse tipo de situação. Então, galerinha, olha só. Quando você tiver uma referência numa prova, faça isso. Marca lá, monta a sua tabela e veja, conte quantas colunas você tem, quantas linhas você tem, para você poder fazer justamente essa marcação que a gente acabou de ver. Então, quando a gente trabalha com referência, todo cuidado é pouco, porque um vacilo faz você errar a questão, porque muitas questões pedem para você trazer como que fica e outras pedem para você trazer o resultado. Trazer o resultado em uma situação ali de uma mudança errada, muitas vezes você pode encontrar a alternativa ali. E aí você acaba tropeçando. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Isso que a gente acabou de ver, referência relativa. Agora vamos ver a referência mista. Olha lá. Então, voltando para cá, referência mista, galerinha. Referência mista é aquela que vai ter a presença do cifrão. Mista. O Excel obedece o operador cifrão, que é o operador de referência. Exemplo, igual F cifrão 1, a linha não muda. E igual cifrão F1, a coluna não muda. Certo? Vamos ver isso na prática. Então, na prática, galerinha, olha só. Então, na prática, voltando para o senhor Excel, se eu faço uma mudança aqui nessa fórmula que a gente fez, vou apagar aqui e acrescentar, por exemplo, cifrão 78. Opa, o cifrão 78. Só estou travando esse elemento aqui. Se eu arrastar para baixo, olha lá o que acontece. Ele vai continuar sendo 78 em todas as células, tanto para cima quanto para baixo. Mas só ele, ó. Você está vendo que o K23 continua tendo ali variações, certo? E agora, ó, o que é mais importante. Quando eu copio, Ctrl C e colo, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Você percebeu que está 78 em qualquer uma das posições que a gente colocou. Porém, você percebeu que houve mudança na coluna. Então, você viu ali que nós temos antes do G o F, antes do F o E, depois do G o H. Agora, em relação ao K23, que é a nossa referência relativa, quando não tem a presença do cifrão, ele vai mudar sempre. Ele muda tanto quanto você for
mudar de linha quanto você mudar de coluna. Você está vendo ali as mudanças, né, presentes. Agora, a presença do cifrão ali antes do número já traz para a gente a certeza de que aquele número não será modificado. Beleza? Agora vamos ver ao contrário, quando a gente tem a presença do cifrão, né, na coluna, na letra. Vou mudar aqui. Poderia usar o F4? Poderia. Cada vez que eu pressiono o F4, ele vai mudando a posição do cifrão aqui, ó. Pronto, travei a minha coluna. Travei a minha coluna significa se eu arrastar para baixo, ele vai fazer a mudança. A mudança que eu digo, a mudança em relação ao número, né? Você está vendo que fez 79, 80, 81, 82 e assim sucessivamente. E aqui é a mesma coisa. Para cima ele vai também diminuir. Agora, quando eu faço a cópia para as colunas, olha lá. Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. O que você percebeu? Você percebeu que todas as colunas permaneceram com o G. E, no nosso caso, a gente teve a mudança das linhas. E aí você vê, tem 76, 79, 81. Então, claro, dependendo da linha ao qual você cola, ele vai sim sofrer alguma alteração. E agora a gente vai conhecer a nossa última referência, que é a referência absoluta. Aqui, ó. A referência absoluta é a mais fácil de todas, né? A absoluta, como o próprio nome já diz, é absoluta. Então, a absoluta, nada muda. Por que nada muda, professor? Porque nós temos aqui o cifrão presente, travando coluna e linha. Então, fica muito mais fácil quando a gente tem a referência absoluta. Beleza? Então, só para ilustrar, né, quando a gente coloca aqui a presença do cifrão, vou apagar esse aqui para a gente ver. Eu coloco aqui, ó, igual cifrão F, cifrão 1. Quando eu copio e colo, tudo fica igual. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. Belezinha? Tranquilo? Agora, vamos voltar lá para a questão. E aí a gente vai conseguir fazer de acordo com a referência que a gente acabou de aprender. Bora lá. Muito bem, turma. Então, a partir do momento que a gente retorna aqui para a questão, fica mais fácil de entender. Olha lá. Em uma planilha do Excel, na sua configuração padrão, tem-se a célula C1, a fórmula igual a 1 mais B cifra 1, igualzinho a gente fez. Ao ser copiada para o bloco C2, D2, a célula. Aí a gente tem que analisar. Primeiro vamos ver como que ficaria em C2. Então, nós temos aqui a coluna C, né? E aí a gente tem a linha 1 e a linha 2, certo? Então, vamos lá. Vou fazer assim, para a gente poder entender. Eita, ficou torto, mas vai assim mesmo, né? E aí, ó, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui, ó, tá na linha 1, igual a 1 mais B cifrão 1. Se eu for para baixo, vai ficar igual a 2 mais B cifrão 1. Por que vai ficar igual, professor? Vai ficar igual. Primeiro, porque nós temos a trava aqui, aqui não muda. E como eu estou na mesma coluna e eu desci, ele continua a mesma coluna. Então, não há mudança de coluna, permanece igual. Temos aí alguma alternativa que fala que o C2 é igual a esse resultado aqui que nós temos? É só procurar. Temos, é a alternativa E. Então, é só marcar a alternativa E e partir para o abraço. Beleza, turma? Então, a análise da referência, ela é bem simples nesse sentido. Basta prestar atenção nas mudanças que foram ocasionadas. Belezinha, gente? Então, paro por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!